O som daquele tapa não foi apenas um estalo seco que cortou o ar da festa de aniversário. Foi o som de um cristal se estilhaçando, o barulho exato de uma máscara caindo no chão de porcelanato caro. Minha neta, a pequena Laura, que acabava de completar 7 anos, cambaleou para trás com a mãozinha no rosto, os olhos arregalados de susto, processando a dor que vinha de quem deveria protegê-la. E ali, parada diante dela com uma expressão de triunfo gélido, estava a Dona Patrícia, a sogra do meu filho Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi sufocante, o tipo de silêncio que precede uma tempestade, mas o que veio a seguir conseguiu ser ainda mais doloroso do que a agressão física. Eu olhei para o meu filho, esperando que ele corresse, que ele gritasse, que ele defendesse o próprio sangue, mas o Rodrigo nem sequer tirou os olhos da tela do celular por mais de 2 segundos. Ele apenas deu um suspiro de enfado e disse, com uma voz desprovida de qualquer empatia, que a Dona Patrícia tinha razão, que a Laura precisava mesmo aprender modos e que aquele corretivo era para o bem dela. Senti minhas mãos começarem a tremer, não de medo, mas de uma indignação que subia pela minha espinha como fogo. Eu sabia que, se abrisse a boca naquele momento, eu perderia a razão. Então fiz a única coisa que meus anos de experiência me ensinaram a fazer diante de uma injustiça flagrante. Eu me retirei estrategicamente. Caminhei até o quintal, respirei o ar frio da tarde e peguei meu celular. Eles achavam que eu era apenas uma avó aposentada, uma senhora silenciosa que morava em uma casa simples e que não entendia as regras do mundo moderno deles, mas estavam prestes a descobrir que o silêncio de quem conhece a lei é muito mais perigoso do que o grito de quem a ignora. Fiz uma ligação que mudaria o destino de todos naquela casa, porque eles não faziam a menor ideia de com quem estavam lidando. E acreditem, eles aprenderiam da pior forma possível. Sabe, eu vejo tantas histórias por aí de famílias que se perdem no meio das aparências e do dinheiro, e o que eu vivi naquela tarde foi o ápice de algo que vinha sendo cozinhado em banho-maria há muito tempo. Antes de eu te contar cada detalhe dessa reviravolta e como eu usei cada ferramenta que a vida me deu para proteger a minha neta, eu queria te pedir uma coisa. Se você, assim como eu, acredita que o respeito e o amor devem ser a base de qualquer família e não suporta ver uma injustiça passar impune, curta este vídeo e se inscreva aqui no canal. Compartilhe sua opinião nos comentários. Me conte se você já passou por algo parecido ou se conhece alguém que enfrentou uma sogra ou um genro prepotente. A sua participação é o que fortalece essa nossa comunidade de pessoas que não abaixam a cabeça para o que é errado. Agora, respira fundo comigo, porque para você entender como chegamos ao ponto de uma avó bater em uma criança no próprio aniversário, eu preciso te levar um pouco para trás, para os bastidores dessa família que parecia perfeita nas fotos, mas que estava apodrecendo por dentro. Meu nome é Helena Cardoso. Durante 42 anos da minha vida, eu não fui apenas a Helena. Eu fui a excelentíssima juíza Helena Cardoso. Passei décadas sentada em tribunais de família, ouvindo os relatos mais cruéis, as brigas mais mesquinhas e as manipulações mais sórdidas que o ser humano é capaz de inventar. Eu vi o pior das pessoas escondido sob ternos caros e sorrisos de fachada. Quando me aposentei, decidi que queria apenas ser a Helena. Queria cuidar das minhas plantas na minha casa, em um bairro tranquilo, queria ler meus livros sem o peso de sentenciar a vida de ninguém e, acima de tudo, queria ser a avó que o meu filho Rodrigo nunca teve, já que meu marido faleceu muito cedo e eu tive que ser pai, mãe e juíza ao mesmo tempo. Eu sempre fui uma mulher de hábitos simples. Nunca gostei de ostentação. Minha casa é confortável, tem cheiro de café fresco e bolo de fubá, mas para a nova família do meu filho, minha simplicidade era lida como fracasso. O Rodrigo cresceu vendo meu esforço, mas parece que, em algum momento da jornada dele, os valores se inverteram. Ele conheceu a Vanessa, uma mulher bonita, ambiciosa e completamente dominada pela mãe, a Dona Patrícia. A Dona Patrícia Silveira era o tipo de pessoa que media o valor de um ser humano pela marca do relógio ou pelo endereço no GPS. Ela era dona de uma empresa de decoração de interiores e fazia questão de mencionar isso a cada 5 minutos, como se o sucesso profissional desse a ela o direito de arquitetar a vida de todos ao redor.
Quando o Rodrigo e a Vanessa decidiram se casar e comprar aquela casa enorme que eles chamavam de mansão, mas que eu sempre vi como um monumento à pretensão, eu me ofereci para ajudar com a entrada. Eu tinha minhas economias de uma vida de trabalho honesto. Mas a dona Patrícia interveio imediatamente, dizendo que eles não precisavam de caridade do lado simples da família. No fim, ela emprestou o dinheiro para eles, mas descobri meses depois que cobrava juros de 12% ao mês, transformando o próprio filho e a nora em reféns financeiros. E foi ali, naquela dívida, que ela comprou o silêncio do Rodrigo. Eu via a transformação do meu filho e meu coração sangrava. O homem que eu criei para ser justo e firme estava se tornando uma sombra, um lacaio que concordava com as atrocidades da sogra para não perder o conforto que aquele estilo de vida proporcionava. E o pior de tudo não era o dinheiro. Era como isso refletia nas crianças. O Gabriel, o meu neto mais velho, agora com 9 anos, foi escolhido pela Patrícia como o herdeiro legítimo do seu legado. Ele ganhava tudo: videogames de última geração, roupas de grife, viagens. E, em troca, ele estava se tornando uma criança arrogante, que olhava para a própria irmã com desprezo. Já a Laura, minha doce Laura, era tratada como uma intrusa. Ela nasceu com o meu temperamento, observadora, questionadora e, acima de tudo, dona de uma sensibilidade que a Patrícia rotulava como fraqueza ou falta de modos. Eu me lembro de um Natal, uns 2 anos atrás, quando a Laura fez um desenho lindo para a avó Patrícia. Era uma casinha com flores, e todos nós juntos. A Patrícia olhou para o desenho com um desdém que eu nunca esqueci. Disse que as cores estavam erradas e que a Laura precisava de aulas de arte de verdade, porque aquilo estava vulgar. A pequena, que na época tinha 5 anos, murchou na hora. Eu vi aquele brilho nos olhos dela diminuir dia após dia. E cada vez que eu tentava intervir, o Rodrigo me cortava. "Mãe, não se mete. A dona Patrícia sabe o que faz. Ela tem visão de mundo. Você vive em outra época", ele dizia. Aquilo me doía mais do que qualquer insulto direto. Ver meu próprio filho invalidar minha experiência e meu amor pela minha neta em favor de uma mulher que usava o afeto como moeda de troca. Ao longo desses 5 anos, eu fui às reuniões de família como uma observadora silenciosa. Eu anotava mentalmente cada pequena crueldade. O dia em que a Patrícia proibiu a Laura de comer o doce que queria, porque meninas de classe não se entopem de açúcar. O dia em que ela criticou o cabelo da menina, dizendo que era muito rebelde, igual ao meu, e que precisava ser domado. Eu ouvia as desculpas constantes da Vanessa, que vivia em um estado de ansiedade perpétua, tentando equilibrar as exigências da mãe e a indiferença do marido. E no meio desse fogo cruzado, a Laura ia desaparecendo. Ela parou de correr, parou de rir alto, começou a falar quase sussurrando. Naquela tarde de sábado, o aniversário de 7 anos da Laura deveria ter sido um momento de alegria pura. Eu cheguei na casa deles, aquela estrutura de mármore e vidro que parecia mais um museu do que um lar, carregando um telescópio que eu tinha escolhido com tanto carinho. A Laura sempre foi fascinada pelas estrelas. Nas poucas vezes que ela ia passar o fim de semana na minha casa, simples, nós ficávamos no quintal olhando para o céu, e eu contava histórias sobre as constelações. O rosto dela se iluminava, e por algumas horas ela voltava a ser a criança curiosa e corajosa que eu sabia que existia ali dentro. Mas, ao entrar naquela festa, percebi que a atmosfera estava carregada. A decoração era impecável, toda em tons pastéis e dourado, parecendo mais um evento corporativo da empresa da Patrícia do que uma festa infantil. Não havia balões coloridos ou a bagunça gostosa que crianças fazem. O Gabriel estava em um canto, com um fone de ouvido caríssimo, jogando um novo game que a Patrícia tinha dado a ele. Um presente de aniversário, vejam só, no dia da festa da irmã. E a Laura estava sentada em uma cadeira, com um vestido armado que parecia incomodá-la, sendo instruída pela Patrícia sobre como segurar o copo de suco. Quando ela me viu, os olhos dela brilharam por um segundo. Ela começou a se levantar para vir me abraçar, mas a mão da Patrícia pousou no ombro dela como uma garra. "Laura, o que eu disse sobre modos? Uma mocinha espera o convidado se aproximar, não sai correndo como uma selvagem", disse a mulher.
Eu respirei fundo, engoli o meu orgulho e fui até ela. Dei um beijo na testa da minha neta e entreguei o presente. Quando ela abriu e viu o telescópio, um uau escapou dos lábios dela antes que ela pudesse conter. Mas a Patrícia apenas olhou de soslaio e comentou, em um tom que todos ao redor pudessem ouvir. Um telescópio? Helena, sempre com esses presentes nada práticos. A Laura precisa aprender sobre etiqueta, sobre piano, sobre coisas que a preparem para a sociedade, não ficar olhando para o vazio do espaço. Eu dei a ela uma réplica de colecionador da nossa casa, para ela aprender a valorizar o patrimônio que vai herdar. O Rodrigo, que estava por perto, apenas assentiu. É verdade, mãe. Estrelas não pagam as contas. A festa continuou com aquela encenação teatral. A Patrícia ditava quem sentava onde, o que se comia e quando o bolo seria cortado. A Vanessa corria de um lado para o outro, pedindo desculpas por coisas inexistentes, como se o sucesso da festa fosse a única forma de ela receber um pingo de aprovação da mãe. Eu me senti uma estranha ali, uma peça fora do quebra-cabeça. Fui até a cozinha pegar um copo de água e vi fotos espalhadas pelas paredes. Fotos da Patrícia em eventos, fotos do Rodrigo jogando golfe, fotos do Gabriel com troféus de competições caras. Não havia uma única foto minha com a Laura. Eu tinha sido apagada daquela narrativa visual. Era como se a minha existência fosse um segredo vergonhoso que eles preferiam manter trancado no meu bairro de classe média baixa. Minha mente voltou para o tempo em que o Rodrigo era pequeno. Eu me lembrava de como eu trabalhava duro, virando noites revisando processos, para garantir que ele tivesse a melhor educação. Eu me lembrava de ensinar a ele o valor da integridade, de como eu o levava comigo para o fórum às vezes, e ele dizia que queria ser justo como eu. Onde aquele menino tinha ido parar? Como ele permitiu que a ganância e a necessidade de aceitação o transformassem em alguém que ignorava a própria essência? Olhando para o Rodrigo agora, rindo de uma piada sem graça de um dos amigos empresários da Patrícia, eu percebi que ele estava tão preso naquela teia quanto a Vanessa. Mas a Laura ainda tinha salvação. E foi com esse pensamento que eu voltei para a sala, sem saber que o estopim da destruição daquela família estava prestes a ser aceso. O sol já estava começando a baixar quando o incidente aconteceu. A Laura, em um momento de distração da Patrícia, pegou o telescópio e o levou até a janela da sala. Ela estava animada porque tinha conseguido ver a lua, ainda pálida no céu da tarde. Vovó Helena! Vovó, vem ver! Eu estou vendo as crateras! Ela gritou, com a voz carregada daquela alegria pura que a Patrícia tanto tentava sufocar. A alegria dela foi o que selou o destino daquela tarde. O grito interrompeu uma conversa que a Patrícia estava tendo com um investidor importante, e a expressão da mulher mudou instantaneamente. O rosto dela ficou vermelho, as veias do pescoço saltaram. Ela se levantou com uma agilidade assustadora para uma mulher da sua idade e atravessou a sala. Laura! Quantas vezes eu tenho que te dizer que não se grita nesta casa? A Patrícia bradou. A menina se encolheu, o telescópio quase escorregando das mãos dela. Mas vovó Patrícia, a lua, tentou explicar a pequena, com os olhos já começando a marejar. Eu não quero saber da lua. Você é uma criança desobediente, mal educada e está me fazendo passar vergonha na frente dos meus convidados. A Patrícia continuou, aproximando-se perigosamente. A Vanessa tentou intervir com uma voz trêmula. Mãe, ela só está animada, deixa que eu falo com ela. Mas a Patrícia se virou para a filha com um olhar de puro ódio. Você calha a boca. Se ela é assim, é porque você não tem pulso. Se você não educa, eu educo. E foi nesse momento que a Patrícia se voltou para a Laura, arrancou o telescópio das mãos dela e o jogou no sofá com violência. Ela segurou a Laura pelo braço, apertando com força. E então, diante de todos os convidados que restavam, diante do Rodrigo, diante de mim, ela desferiu aquele tapa. O impacto foi tão forte que a cabeça da Laura virou para o lado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro baixinho e soluçado da minha neta. Eu senti o mundo girar. Minha primeira reação foi voar para cima daquela mulher, mas os 40 anos de magistratura falaram mais alto. Eu sabia que uma agressão física da minha parte só daria a ela o que ela queria.
o papel de vítima e a justificativa de que eu era uma louca desequilibrada. Olhei para o Rodrigo. Ele estava a 2 metros. Ele viu tudo. Viu a marca dos dedos daquela mulher crescendo na bochecha da filha de 7 anos. E o que ele fez? Ele deu um passo à frente, mas não para consolar a filha. Ele olhou para a Patrícia e disse: "Desculpe, dona Patrícia, ela realmente passou dos limites hoje. A senhora tem razão, às vezes só assim para aprender." Foi ali que o Rodrigo morreu para mim. Não o filho que eu pari, mas o homem que eu achava que ele era. A Vanessa chorava silenciosamente num canto, tapando a boca com as mãos, sem coragem de desafiar a mãe ou o marido. A Patrícia, sentindo-se vitoriosa, soltou o braço da Laura e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Agora vá para o seu quarto e pense no que você fez. E leve esse lixo de telescópio com você." A Laura, soluçando, pegou o aparelho e saiu da sala de cabeça baixa, com os ombrinhos curvados pelo peso de uma humilhação que nenhuma criança deveria conhecer. A Patrícia então se virou para os convidados, ajeitou o colar de pérolas e disse: "Lamento o transtorno, mas disciplina é a base de tudo. Na nossa família, não criamos crianças selvagens. Eu não disse uma palavra. Se eu falasse, eu desabaria." Peguei minha bolsa que estava sobre a poltrona, caminhei até a mesa, deixei minha xícara de chá intocada e saí. Enquanto atravessava o corredor, vi o Gabriel rindo de alguma coisa no videogame, completamente alheio ao sofrimento da irmã. Saí pela porta da frente, aquela porta de madeira maciça que custava mais do que o carro de muita gente, e caminhei até o meu veículo. Mas eu não dei a partida. Estacionei na guia, desci e fui até o quintal lateral, onde eu sabia que ninguém me veria. Sentei-me em um banco de pedra e minhas mãos, que até então estavam cerradas, começaram a tremer incontrolavelmente. A imagem do tapa se repetia na minha mente como um filme de terror. O som, o rosto da Laura, a traição do Rodrigo. Respirei fundo, contando até 10, como eu fazia antes de proferir sentenças difíceis. Eu não era mais a juíza, mas o sistema ainda estava dentro de mim. Eu sabia que precisava de provas, eu sabia que precisava de ação imediata. Peguei o celular e liguei para o Ricardo Torres. O Ricardo tinha sido meu promotor de confiança por 2 décadas. Um homem íntegro, que hoje ocupava um cargo de alto escalão no Ministério Público e que, por acaso, estava de plantão naquele fim de semana coordenando uma força-tarefa de proteção ao menor. "Ricardo, é a Helena", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Helena, que surpresa boa! Como você está, minha amiga?" Ele respondeu, com aquele tom caloroso de sempre. "Ricardo, eu não tenho tempo para cortesias agora. Eu preciso que você me escute com atenção. Estou na casa do meu filho e acabo de presenciar uma agressão física contra minha neta de 7 anos. Foi um tapa no rosto, desferido pela avó materna, na frente de testemunhas e com a anuência do pai. Eu tenho o endereço, tenho os nomes e, Ricardo, eu ainda estou aqui. Quero registrar isso agora. Não como um desentendimento familiar, mas como o crime que é." Houve uma pausa do outro lado da linha. O Ricardo conhecia o meu tom. Ele sabia que se eu estava ligando para ele daquela forma, o limite tinha sido cruzado. "Helena, você tem certeza? Isso vai gerar um processo irreversível. Envolve seu filho", ele alertou. "Meu filho morreu para mim no momento em que ele disse que a agressora tinha razão, Ricardo. Agora, eu só tenho uma neta para salvar. O que eu preciso fazer? Não saia daí, Helena. Vou enviar uma equipe do Conselho Tutelar e uma viatura da polícia para averiguação imediata, já que você é uma testemunha direta e idônea. Você consegue manter a calma até eles chegarem? Eu sou uma juíza, Ricardo. A calma é a minha única arma agora. Mas tem mais uma coisa. Eu gravei a conversa posterior. Meu celular estava no bolso. E a função de áudio capturou a confissão da agressora e a validação do pai. Vou te enviar agora." Desliguei o telefone. Enviei o arquivo de áudio para o e-mail funcional dele. Voltei para o carro, mas não fui embora. Fiquei ali, observando a fachada da mansão. As luzes estavam acesas. A festa parecia continuar como se nada tivesse acontecido. Eles achavam que o dinheiro deles, as conexões da Patrícia com o prefeito e a influência dela na alta sociedade de Westlake Hills os tornavam intocáveis. Eles achavam que eu era a vovó Helena, a velhinha inofensiva de Cedar Park.
Mal sabiam eles que a vovó Helena tinha acabado de acionar a engrenagem mais implacável do estado. E quando aquela engrenagem começa a girar, ela não para por causa de sobrenomes bonitos ou contas bancárias recheadas. Sentei no banco do motorista e esperei. Olhei para o relógio. 4 minutos, 5 minutos. Eu sabia exatamente como o protocolo funcionava. Enquanto esperava, minha mente vagou para o dia em que a Laura nasceu. O Rodrigo estava tão feliz naquela época. Ele a segurou nos braços e prometeu que ninguém nunca faria mal a ela. O que acontece com um homem para ele esquecer uma promessa dessas? Como ele permitiu que a Patrícia se infiltrasse de tal forma na sua psique, a ponto de ele ver um tapa no rosto da própria filha como educação? Eu senti uma lágrima escorrer, mas a limpei rapidamente. Não era hora de chorar, era hora de julgar. E embora eu não estivesse mais usando a toga, a justiça que estava prestes a ser feita seria a mais importante da minha carreira. Seria a justiça que traria a minha neta de volta para a luz. De repente, o som das sirenes, ainda distantes, começou a cortar o silêncio do bairro nobre. Eu vi as luzes azuis e vermelhas refletindo nas janelas das mansões vizinhas. As pessoas começaram a sair nas sacadas, curiosas. Estacionei o carro um pouco mais à frente para dar espaço para as viaturas. 2 viaturas da polícia e um carro descaracterizado do Conselho Tutelar pararam exatamente em frente à casa do Rodrigo. O barulho das portas batendo e o som dos rádios da polícia ecoaram pela rua. Eu saí do carro e caminhei calmamente em direção aos policiais. O oficial de comando, um homem que parecia já ter visto de tudo, me olhou de cima a baixo. "A senhora é a doutora Helena?" Ele perguntou, com um tom de respeito. "Sim, tenente. Eu sou a testemunha que fez o chamado. A agressora está lá dentro, assim como a vítima e o pai, que é cúmplice por omissão e validação. A criança está no 2º andar, provavelmente no 4º. Por favor, ajam com cautela com a menina. Ela está muito assustada." O tenente assentiu e fez um sinal para os seus homens. Eles subiram a rampa de mármore e tocaram a campainha. Eu fiquei logo atrás, nas sombras da entrada, observando. O Rodrigo abriu a porta com uma expressão de total confusão, que rapidamente se transformou em pavor ao ver o fardamento à sua frente. "O que é isso? Houve algum engano? Aqui é uma residência particular, estamos em uma festa de família." Ele gaguejava, mas os policiais não pararam. Eles entraram, e atrás deles, a conselheira tutelar, uma mulher de olhar firme chamada Sônia, que eu já conhecia de outros processos. A cena dentro da sala era de puro caos. A Patrícia estava com uma taça de espumante na mão, rindo com uma amiga, quando viu os oficiais. A taça caiu no chão, estilhaçando-se como o clima da festa. "Quem chamou vocês? Eu sou Patrícia Silveira. Eu conheço o comando dessa corporação. Saiam da minha casa agora!" Ela gritava, a arrogância ainda tentando protegê-la. Mas a polícia não se impressiona com nomes quando há uma denúncia de crime contra a menor vinda de uma ex-magistrada. "Senhora Patrícia Silveira, recebemos uma denúncia de agressão física contra uma criança de 7 anos, disse o tenente, com uma calma que parecia irritar ainda mais a mulher. "Temos uma testemunha ocular e provas em áudio. Onde está a criança?" A Patrícia olhou para o Rodrigo, esperando que ele fizesse algo, que ele usasse sua suposta autoridade de dono da casa. Mas o meu filho estava branco como um papel. Ele olhou para trás e me viu parada na porta. O olhar dele foi de choque, de traição. "Mãe, foi você? Você chamou a polícia para a nossa casa por causa de um corretivo?" Ele gritou com a voz falhando. Eu dei um passo à frente, saindo das sombras, e olhei diretamente nos olhos dele. "Eu não chamei a polícia para a vossa casa, Rodrigo. Eu chamei a justiça para proteger a minha neta. E se você acha que um tapa no rosto de uma criança é apenas um corretivo, então você também faz parte do problema." A Sônia, a conselheira tutelar, já estava subindo as escadas em direção ao quarto da Laura. A Patrícia tentou impedi-la, gritando que ela não tinha mandado, mas um dos policiais a segurou firmemente pelo braço. "Fique calma, senhora. Se a senhora resistir, será pior." A máscara de perfeição daquela família tinha acabado de ser arrancada, e o que havia por baixo era feio, podre e desesperado. E isso era apenas o começo. Eu sabia que as próximas horas seriam um divisor de águas, e eu estava pronta para lutar cada segundo por aquela menina.
Eu parei de escrever por um momento e olhei para o Rodrigo, que agora estava sentado no sofá com as mãos na cabeça, enquanto a Patrícia começava a ser algemada por desacato e resistência. A justiça estava apenas começando a ser servida. Enquanto os policiais conduziam a dona Patrícia para fora, o som das algemas batendo no pulso dela foi o acorde mais honesto que já ecoou naquelas paredes de mármore. O rosto dela, que sempre ostentava uma expressão de controle absoluto, agora era um mapa de incredulidade e fúria. Ela tentava, a cada passo, lançar um olhar de fogo para mim, mas eu permanecia imóvel, os braços cruzados, observando a queda daquela fortaleza de papel que ela construiu sobre o medo alheio. O Rodrigo, meu próprio filho, estava um caco no sofá. Ele não conseguia nem me olhar. Ele olhava para o chão, para o tapete que provavelmente custou o preço de um carro popular. E eu via nele a mesma covardia que presenciei em tantos réus ao longo de 4 décadas. A Vanessa, coitada, estava em choque, as mãos trêmulas tentando organizar uma mesa de doces que ninguém mais tocaria. Era o fim de uma festa de aniversário e o começo de um acerto de contas que vinha sendo desenhado pelo destino muito antes daquele tapa. Para você entender a gravidade do que aconteceu e por que eu tomei uma medida tão drástica, eu preciso abrir o baú das minhas memórias. Como eu te disse, eu fui juíza de família por 42 anos. Muita gente acha que o tribunal é um lugar de leis frias e papéis empilhados, mas a verdade é que o tribunal de família é o lugar onde a alma humana fica nua. Eu vi de tudo. Vi pais que usavam os filhos como armas de guerra em divórcios sangrentos, vi mães que sacrificavam tudo para proteger seus pequenos de monstros e vi, principalmente, o nascimento do que eu chamo de violência silenciosa. Aquela que não deixa roxo na pele de imediato, mas que vai quebrando o espírito da criança aos poucos, tirando o brilho dos olhos e substituindo pela necessidade de nunca ser notada para não ser punida. Eu me aposentei com todas as honrarias possíveis. Meu nome está em decisões que hoje servem de base para que outros juízes protejam crianças em situações de vulnerabilidade. Mas quando eu saí do tribunal pela última vez em 2019, eu fiz uma promessa a mim mesma. Eu seria apenas a Helena. Eu queria deixar o peso daquela toga para trás. Eu queria morar na minha casinha em Cedar Park, cuidar do meu jardim, sentir o cheiro da terra molhada e ser a avó que faz biscoitos e conta histórias de ninar. Eu não queria ser a juíza temida pelos advogados. Eu queria ser o porto seguro da Laura. Mas a vida tem formas estranhas de nos puxar de volta para o fronte. Quando o Rodrigo conheceu a Vanessa, eu vi o brilho nos olhos dele. E como toda mãe, torci para que ele fosse feliz. Mas a felicidade dele veio com um pacote completo chamado Patrícia Silveira. Desde o primeiro jantar de noivado, eu percebi que a Patrícia não estava ali para unir famílias, mas para anexar territórios. Ela olhava para a minha casa, para os meus móveis de madeira maciça que guardam histórias de gerações e fazia comentários sarcásticos sobre antiguidades que acumulam poeira. Ela se orgulhava de ser a dona da Silveira Interiores, uma empresa que ela vendia como o ápice do luxo, mas que eu, com o meu faro treinado, logo percebi que era um castelo de areia. Eu criei o Rodrigo sozinha. O pai dele partiu muito cedo e fomos nós dois contra o mundo. Eu trabalhava em 2 turnos, estudava para os concursos nas madrugadas e ainda assim nunca deixei de ler para ele antes de dormir. Eu ensinei o Rodrigo que a justiça começa em casa. Ensinei que um homem de verdade protege quem é mais fraco. Ele era um menino de ouro, um jovem promissor. Mas quando a Patrícia entrou na vida dele, ela começou um processo de erosão lenta. Ela ofereceu a ele o que eu nunca valorizei: a ostentação. Ela o convenceu de que morar em um bairro simples era um atestado de fracasso. Ela o convenceu de que ele precisava daquela mansão em Westlake Hills para ser alguém. O que o Rodrigo não me contou, mas que eu acabei descobrindo por fontes que o tribunal me deu, porque acredite, os segredos das famílias ricas sempre chegam aos ouvidos certos, foi que a entrada daquela mansão não foi um presente da Patrícia, foi um empréstimo, e não foi um empréstimo carinhoso de mãe para genro. Foi um contrato draconiano, com juros de 12% ao mês. Ela comprou a alma do meu filho com tijolos de calcário e pretensão. E a partir daí, o Rodrigo deixou de ser meu filho para ser um funcionário da dona Patrícia. Ele concordava com tudo o que ela dizia.
desde a cor das cortinas até a forma como a Laura deveria ser criada. Eu me lembro de uma vez, há uns 3 anos, quando estávamos em um almoço de domingo. A Laura tinha apenas 4 anos e estava tentando comer uma coxinha. Ela era uma criança feliz, espontânea. Ela deixou uma gota de gordura cair no vestido. A Patrícia não deu apenas um guardanapo. Ela deu um sermão de 20 minutos sobre como a Laura estava desonrando a imagem da família Silveira com aquela desordem. O Rodrigo apenas olhava para o prato, enquanto a Vanessa pedia desculpas em nome da filha. Eu tentei intervir. Patrícia, ela é uma criança. O vestido a gente lava, o trauma não, eu disse. Ela me olhou com aquele desdém característico e respondeu: Helena, você criou seu filho para ser um assalariado. Eu estou criando a minha linhagem para dominar. Não me dê conselhos sobre o que você claramente não entende. A partir daquele dia, eu percebi que a Patrícia tinha traçado uma linha no chão. De um lado, o Gabriel, o neto favorito, o escolhido para carregar o nome e o orgulho dela. Ele ganhava tudo o que pedia. O Gabriel, aos 9 anos, já estava sendo treinado para ser um pequeno tirano. Ele via a irmã ser humilhada e não sentia nada, porque a avó materna o ensinou que ele era superior. Do outro lado da linha estava a Laura. Para a Patrícia, a Laura era o lado fraco, o lado que lembrava a minha família, o lado que não se dobrava facilmente às regras fúteis da etiqueta dela. A Vanessa, minha nora, era uma figura trágica. Eu via nela o que via em tantas mulheres que passaram pelo meu tribunal. A vítima que se torna cúmplice por medo de perder o pouco que tem. Ela era oprimida pela mãe e negligenciada pelo marido, que só tinha olhos para o próprio celular e para as aprovações da sogra. A Vanessa vivia em uma redoma de ansiedade, tentando fazer com que a Laura fosse perfeita para evitar os ataques da Patrícia. Mas ao fazer isso, ela também estava sufocando a filha. Eu passei 5 anos sendo a observadora silenciosa. Muita gente me pergunta: Helena, por que você não explodiu antes? Por que aguentou tanto desaforo? E a resposta é simples: estratégia. Como juíza, eu aprendi que se você ataca sem provas, você vira o agressor. Se você grita sem fundamento, você perde a autoridade. Eu precisava que a Patrícia se sentisse tão poderosa, tão intocável, que ela mesma se enforcasse com a própria arrogância. Eu estava coletando dados. Cada crítica, cada privação imposta a Laura, cada comentário maldoso sobre a minha casa ou sobre a minha profissão. Eu anotava tudo mentalmente. Eu sabia que, para pessoas como a Patrícia, o poder é uma droga. Quanto mais elas têm, mais elas acham que as leis da civilidade não se aplicam a elas. Naquela festa de aniversário de 7 anos, eu senti que o ar estava mais pesado que o normal. O telescópio que eu levei era mais do que um presente. Era uma ferramenta de liberdade. Eu queria que a Laura olhasse para cima, para o infinito, e percebesse que o mundo da avó Patrícia era minúsculo perto da vastidão do universo. Eu queria que ela soubesse que existia beleza fora daquelas paredes de mármore. Quando eu vi a Patrícia desdenhar do presente, chamando-o de gadget educativo como se fosse um insulto, eu soube que o confronto final estava próximo. A cena do tapa foi o clímax de uma tragédia anunciada. Quando a mão daquela mulher atingiu o rosto da minha neta, não foi apenas uma agressão contra uma criança. Foi um desafio direto a tudo o que eu defendi durante 42 anos de magistratura. O som daquele tapa ecoou como um martelo batendo em uma bancada de tribunal. Naquele momento, a vovó Helena deu lugar à juíza Helena Cardoso. Mas eu não precisei de toga. Eu só precisei de controle emocional. O tapa aconteceu porque a Laura ousou ter entusiasmo. Ela ousou ser uma criança. E na cabeça distorcida da Patrícia, o entusiasmo de uma criança é uma desordem que precisa ser eliminada com força. O tapa foi a prova física de uma crueldade que eu já vinha documentando emocionalmente há anos. E a reação do Rodrigo... o Rodrigo... Ouvi-lo dizer que a sogra tinha razão e que aquilo era para a Laura aprender modos, foi o prego que faltava no caixão da minha relação com ele. Ele não estava apenas falhando como pai, ele estava sendo um traidor do próprio sangue em nome de uma aprovação que ele nunca teria de verdade. Quando eu saí para o quintal para fazer a ligação para o Ricardo Torres, eu já não tinha mais dúvidas. O Ricardo não era apenas um promotor, ele era o homem que eu vi crescer na carreira.
um profissional que eu ajudei a moldar com conselhos sobre ética e justiça. Quando eu disse a ele, Ricardo, acabei de presenciar um crime, ele não me perguntou se eu tinha certeza. Ele sabia que eu não usava aquela palavra levianamente. Ele sabia que, se eu estava denunciando a minha própria família, o abismo tinha chegado ao fim. O arquivo de áudio que eu enviei para ele foi o meu seguro. No meu bolso, o gravador capturou a Patrícia se vangloriando da agressão, dizendo que antigamente era assim que se criava gente de bem, e que ela não se arrependia de nada porque era pelo bem da menina. Ela estava, sem saber, assinando a própria confissão. Ela achava que estava dando uma lição na Laura, mas estava apenas fornecendo as evidências da sua própria ruína. De volta à sala, enquanto as viaturas estavam paradas lá fora, eu via o desmoronamento daquele império de aparências. Os convidados, aquela elite que a Patrícia tanto queria impressionar, estavam saindo de fininho, com expressões de vergonha alheia. Ninguém queria estar perto quando a polícia levasse a dona da festa algemada. O brilho dos diamantes da Patrícia foi ofuscado pelo reflexo das luzes das sirenes nas janelas. A Sônia, do conselho tutelar, desceu as escadas trazendo a Laura no colo. A menina estava enrolada em uma manta, com o rosto escondido no pescoço da Sônia. Quando ela me viu, esticou os bracinhos. Eu a peguei, senti o cheiro de infância e o tremor do corpinho dela, e jurei ali mesmo que ela nunca mais voltaria para aquele lugar de dor. Você vai me levar, vovó? Ela sussurrou, com a voz tão fraquinha que meu coração quase parou. Vou, meu amor. Você vai para a casa da vovó agora. E lá você pode ver todas as estrelas que quiser. O Rodrigo tentou se aproximar, com uma mão estendida, tentando balbuciar algo sobre conversa e família. Mas o policial interveio. Senhor, agora não é momento. A criança vai com a avó e o senhor terá que prestar depoimento na delegacia amanhã pela manhã. Como o senhor validou a agressão, também será investigado por negligência e omissão. A cara do Rodrigo foi de alguém que acabou de levar um soco da própria realidade. Ele olhou para a mansão, para os carros na garagem, para a sogra sendo colocada na viatura e percebeu que o luxo não o protegeu de nada. Pelo contrário, o luxo foi a corrente que o prendeu àquela situação vergonhosa. Mãe, você está destruindo a minha vida! Ele gritou enquanto eu caminhava para o meu carro com a Laura. Eu parei, olhei para ele por cima do ombro e disse, com a mesma voz que usei para sentenciar criminosos perigosos: eu não estou destruindo nada, Rodrigo. Eu estou apenas deixando que as consequências das suas escolhas cheguem até você. Você destruiu sua vida no momento em que permitiu que batessem na sua filha e ficou em silêncio por causa de uma prestação de casa. Entramos no carro. O Gabriel ficou na porta, olhando tudo com uma expressão confusa. Ele não entendia por que a avó Patrícia estava sendo levada, nem por que a irmã estava indo embora. Ele estava sozinho naquela casa enorme, rodeado de brinquedos caros, mas sem um pingo de amor verdadeiro para sustentá-lo. A Vanessa estava sentada no degrau da entrada, chorando sem parar, a imagem da derrota absoluta. Dirigi em silêncio até a minha casa em Cedar Park. A Laura adormeceu no banco de trás, exausta de tanto chorar. Quando chegamos, o silêncio do meu bairro parecia um abraço. Levei ela para dentro, coloquei-a na cama que eu já tinha deixado preparada, porque no fundo eu sempre soube que esse dia chegaria. E fiquei ali, olhando para ela. O rostinho ainda tinha a marca avermelhada do tapa. Aquilo era uma prova física da covardia humana, mas agora ela estava segura. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei na cozinha, tomando meu café e esperando o sol nascer. Eu sabia que o dia seguinte seria uma guerra. A Patrícia usaria todos os seus advogados, todos os seus contatos, todas as suas mentiras para tentar reverter a situação. O Rodrigo tentaria me sensibilizar, usando o fato de ser meu filho para me fazer desistir da queixa. Mas eles se esqueceram de um detalhe fundamental. Eu conheço o sistema por dentro. Eu não apenas conheço as leis. Eu ajudei a escrever algumas delas. Perto das 6 da manhã, meu telefone tocou. Era o Ricardo Torres. Helena, a Patrícia Silveira passou a noite na cela. Ela tentou dar carteirada em todo mundo, ameaçou processar a delegacia, o conselho e até o prefeito. O advogado dela já está aqui com um pedido de relaxamento de prisão. Mas, Helena, o áudio que você mandou é devastador.
Ela admite a prática reiterada de correção física. Isso muda tudo. Eu sei, Ricardo. Eu quero que você formalize a queixa de lesão corporal. E também quero que o Conselho Tutelar peça a guarda provisória imediata para mim. Eu não vou deixar essa menina um minuto a mais sob o teto daqueles dois. Vamos fazer tudo conforme o rito, Helena. Você sabe que por ser você a testemunha e com o seu histórico, a palavra tem um peso enorme. Mas prepare-se, a Patrícia vai lutar sujo. Deixe que ela lute, Ricardo. Eu passei 40 anos lidando com o lixo da humanidade. A Patrícia Silveira é só mais um processo no meio da pilha. Mas este aqui eu vou ganhar por amor, não apenas por dever. Desliguei o telefone e fui até o quarto da Laura. Ela estava acordada, olhando para as estrelas de plástico que eu tinha colado no teto anos atrás, esperando por esse momento. Ela sorriu para mim, um sorriso ainda tímido, mas que já não tinha aquele brilho de medo. E foi ali, naquele momento, que eu soube que a minha aposentadoria tinha acabado. A juíza estava de volta, e desta vez, a sentença seria a liberdade da minha neta. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de batalhas burocráticas e descobertas perturbadoras. Enquanto eu preparava o café da manhã para a Laura, meu telefone não parava de vibrar. Mensagens do Rodrigo, ora pedindo perdão, ora me acusando de ser uma mãe cruel. Eu não respondi nenhuma. No tribunal, aprendi que não se discute com quem está em negação. Você apresenta os fatos e deixa que o juiz decida. Na segunda-feira, eu fui à delegacia para o depoimento formal. Encontrei a Vanessa no corredor. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 48 horas. O olhar dela estava vago. Helena, por que você fez isso? Ela perguntou, com a voz quase inaudível. Vanessa, eu fiz o que você não teve coragem de fazer. Eu protegi a sua filha. Você prefere uma casa grande ou a segurança física da Laura? Ela começou a chorar. A minha mãe, ela vai perder tudo. A empresa dela está sendo investigada agora por causa desse escândalo. O Rodrigo pode perder o emprego se a notícia chegar na imobiliária dele. Então talvez eles aprendam que as ações têm consequências, Vanessa. A Patrícia bateu na Laura porque achava que ninguém ia fazer nada. Ela achava que o silêncio de vocês era garantia de impunidade. Ela errou. O que eu não contei para a Vanessa naquele momento, porque ainda era segredo de justiça, era que a minha ligação para o Ricardo Torres tinha aberto uma caixa de Pandora. Quando a polícia foi prender a Patrícia, eles notaram algumas coisas estranhas na casa. Documentos que não deveriam estar ali. Registros financeiros que indicavam que a Silveira Interiores era muito mais do que uma empresa de decoração. O Ricardo, sendo o profissional brilhante que é, puxou o fio da meada. Descobrimos que a Patrícia não estava apenas cobrando juros abusivos do meu filho. Ela estava usando a mansão deles e a empresa como fachada para um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo contratos de reforma com a prefeitura que nunca eram executados. Ela superfaturava móveis de luxo para amigos influentes e recebia o excedente por fora. A arrogância dela era tamanha que ela mantinha planilhas de tudo, achando que ninguém jamais teria audácia de entrar na casa dela com um mandado de busca e apreensão. Mas quando você bate em uma criança e uma ex-juíza de família é a testemunha, o mandado de busca vira uma consequência natural do processo de investigação de maus-tratos. Eles entraram procurando provas da agressão e da dinâmica familiar. E saíram com as provas de um esquema criminoso que ia muito além daquela sala de estar. O Rodrigo, em sua cegueira por status, acabou se tornando cúmplice. Ele assinava documentos para a Patrícia sem ler, ou talvez lendo e achando que nunca seria pego. Ele era o diretor financeiro de fachada de uma das subsidiárias que a sogra criou. Ou seja, ao tentar ser o homem de sucesso que a Patrícia queria, ele se transformou em um peão, em um jogo de crimes financeiros. Eu me sentei na sala do delegado e contei cada detalhe dos últimos 5 anos. Contei sobre a desvalorização sistemática da Laura, sobre a predileção doentia pelo Gabriel, sobre como a Patrícia usava o dinheiro para silenciar o Rodrigo. O delegado, um homem experiente, ouvia tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça. Doutora Helena, em todos os meus anos, eu nunca vi alguém usar o próprio neto como moeda de troca emocional de forma tão explícita. A senhora fez bem em ligar. Se não fosse esse tapa, essa menina estaria destruída psicologicamente em mais alguns anos. Ao sair da delegacia, eu me senti leve,
Mas a guerra estava longe do fim. A Patrícia tinha contratado um dos advogados mais caros do estado, um homem chamado Dr. Marcos Valente, conhecido por livrar criminosos do colarinho branco e por ser um mestre em manipular a opinião pública. Ele já estava na televisão dizendo que a sua cliente era uma vítima de uma perseguição familiar, iniciada por uma avó amargurada com a aposentadoria. Eu ri quando vi a entrevista. Ele não sabia com quem estava lidando. Eu já tinha visto o Marcos Valente atuar em dezenas de casos no meu tribunal. Eu conhecia todos os truques dele. Sabia onde ele escondia os trunfos e onde ele costumava blefar. Ele achava que ia me intimidar com câmeras e microfones. Mas ele se esqueceu que a justiça não se faz no Jornal Nacional, se faz nos autos do processo. Voltei para casa e encontrei a Laura no quintal, sentada na grama com o meu cachorro, o Paçoca. Ela estava rindo. O som da risada dela era o único combustível que eu precisava. O Paçoca, que é um vira-lata dourado e muito calmo, parecia entender que a pequena precisava de carinho extra. "Vovó, olha, o Paçoca sabe dar a pata!" Ela gritou, correndo para me abraçar. Eu a peguei no colo e a apertei forte. "Ele é muito esperto, igual a você, meu amor." Naquela noite, o Ricardo me ligou novamente. "Helena, as notícias não são boas para o seu filho. A investigação financeira avançou e os registros mostram que o Rodrigo recebeu transferências diretas de contas ligadas ao esquema da prefeitura. Ele vai ser indiciado por peculato e lavagem de dinheiro junto com a Patrícia." O café na minha mão pareceu ficar amargo de repente. Mesmo esperando o pior, ouvir que o seu único filho é um criminoso é um golpe duro para qualquer mãe. "E a Vanessa?" perguntei com a voz embargada. "A Vanessa parece estar limpa, pelo menos por enquanto. Ela era apenas o joguete emocional da mãe, mas a situação dela é precária. A casa deles vai ser bloqueada pela justiça para garantir o pagamento das multas e a restituição ao erário. Eu entendo, Ricardo. Faça o que tem que ser feito. Não me peça para intervir, porque eu não vou." Eu ensinei ao Rodrigo o caminho da integridade. Ele escolheu o atalho da ganância. Agora, ele que arque com o peso das suas escolhas. A primeira audiência de custódia da Patrícia aconteceu 2 dias depois. Eu fiz questão de estar lá, mas não na frente, e sim no fundo da sala, de óculos escuros e lenço, como uma cidadã comum. Queria ver a reação dela ao ver o juiz que estaria no meu lugar. O juiz era o Dr. Paulo Mendes, um homem rigoroso e técnico. A Patrícia entrou na sala com um vestido sóbrio, tentando passar a imagem de uma avó arrependida e injustiçada. O Marcos Valente começou o seu show, falando sobre a honra da família Silveira e sobre como um pequeno incidente doméstico estava sendo transformado em um circo midiático. Mas então, o promotor, um colega do Ricardo, pediu a palavra e apresentou o áudio. O som da voz da Patrícia preencheu a sala de audiência. O tapa, o choro da Laura e a voz fria dela justificando a violência. O Dr. Paulo Mendes nem precisou ouvir o final. Ele olhou para a Patrícia com um nojo que ele tentou esconder atrás da formalidade. "Senhora Patrícia Silveira, a senhora não está aqui apenas por um incidente doméstico. A senhora está aqui porque feriu a integridade física e psíquica de uma criança sob sua guarda momentânea. E as provas indicam que isso não foi um fato isolado, mas sim um padrão de comportamento abusivo. A fiança foi negada. A prisão preventiva foi mantida por causa do risco de ocultação de provas no processo de lavagem de dinheiro que agora corria em paralelo. Quando ela foi levada de volta para a cela, ela me viu. Nossos olhos se cruzaram por um breve segundo. Eu não sorri. Não fiz sinal de vitória. Eu apenas dei um pequeno aceno com a cabeça, como quem diz, a conta chegou. O Rodrigo não estava na audiência. Ele tinha sido levado para prestar depoimento em outra delegacia. A Vanessa estava lá, desolada. Quando a sessão terminou, eu caminhei até ela. "Vanessa, pegue o Gabriel e venha para a minha casa. Não fique naquela mansão. Aquilo agora é uma cena de crime e logo será propriedade do Estado. O Gabriel precisa de um ambiente saudável e você precisa decidir de que lado da história quer ficar." Ela me olhou com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Eu não tenho para onde ir, Helena. Minha mãe controlava todo o meu dinheiro. Eu nem sei se tenho saldo na conta. Você tem a mim. E tem os seus filhos. Isso é tudo o que você precisa agora." Naquela tarde, minha casa simples em Cedar Park se encheu novamente.
A Laura ficou radiante ao ver o irmão e a mãe. O Gabriel, no início, estava arredio. Ele sentia falta do videogame, do conforto, das regalias. Ele olhava para a minha televisão pequena e para o sofá de tecido com um ar de superioridade que a avó Patrícia incutiu nele. Aqui não tem piscina? Ele perguntou com um tom de reclamação. Não, Gabriel. Mas tem um quintal grande, tem árvores para subir e tem uma avó que vai te ensinar o que realmente importa na vida. Eu respondi com firmeza. A Vanessa passou os primeiros dias em um estado de letargia. Ela só chorava e olhava o celular esperando uma notícia do Rodrigo. Mas as notícias que chegavam eram cada vez piores. O Rodrigo tinha decidido fazer uma delação premiada para tentar diminuir a sua pena, entregando todos os detalhes do esquema da Patrícia. Ele estava jogando a própria sogra aos leões para salvar a própria pele. Eu observava tudo aquilo e sentia uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por ver no que o meu filho se tornou. Um homem que não teve coragem de proteger a filha, mas teve a baixeza de trair a cúmplice para fugir da prisão. E alívio por saber que a Laura e o Gabriel agora estavam longe daquela influência tóxica. Um mês se passou desde o aniversário. A mansão em Westlake Hills estava fechada e lacrada pela justiça. A empresa Silveira Interiores tinha declarado falência e os bens estavam sendo leiloados. A Patrícia continuava presa, aguardando o julgamento, e sua imagem de decoradora de sucesso tinha sido substituída pela de chefe de esquema de lavagem de dinheiro e agressora de crianças. Uma noite, eu estava na cozinha preparando o jantar. A Laura e o Gabriel estavam no quintal brincando com o Paçoca. Sim, o Gabriel estava brincando. Ele tinha descoberto que correr atrás de um cachorro e subir em uma mangueira era muito mais divertido do que ficar trancado em um quarto com um fone de ouvido. Ele estava começando a se tornar uma criança de verdade. A Vanessa entrou na cozinha. Ela estava usando uma roupa simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo, e pela primeira vez em anos, ela não parecia estar à beira de um colapso nervoso. Helena, eu recebi uma carta do Rodrigo hoje, ela disse, colocando um envelope sobre a mesa. E o que ele diz? Ele pede para eu não desistir dele. Diz que tudo o que ele fez foi pela nossa família, para nos dar o melhor. Ele jura que vai sair dessa e que vamos voltar a ter a vida que tínhamos. Eu parei de mexer a panela e olhei para ela. E o que você acha disso, Vanessa? Ela respirou fundo, e eu vi uma força nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes. Eu acho que ele ainda não entendeu nada. Ele ainda acha que o melhor é o mármore e o status. Ele não mencionou a Laura na carta, nenhuma palavra de arrependimento sobre o tapa ou sobre o que a mãe dele fez com a nossa filha. Ele só está preocupado com a vida que ele perdeu. E o que você vai fazer? Eu vou pedir o divórcio, Helena. Eu já falei com o Ricardo Torres. Ele me indicou uma advogada especialista em direito de família. Eu vou lutar pela guarda total das crianças. Eu não quero que eles cresçam achando que o pai e a avó fizeram é normal. Eu dei um sorriso sincero e segurei a mão dela. Essa é a primeira decisão de uma mulher livre, Vanessa. Eu estou orgulhosa de você. A justiça é um processo lento, muitas vezes doloroso, mas quando ela é feita com base na verdade, ela traz uma paz que nenhum dinheiro pode comprar. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente. O julgamento da Patrícia seria um evento midiático e eu teria que depor contra ela, e possivelmente contra o meu próprio filho. Mas, ao olhar pela janela e ver a Laura e o Gabriel rindo juntos no quintal, eu sabia que cada sacrifício valeria a pena. Eles achavam que eu era apenas uma avó aposentada vivendo em uma cabana de madeira. Eles achavam que o meu silêncio era fraqueza. Mas eles aprenderam que, quando uma juíza de família decide proteger os seus, ela não precisa de uma toga ou de um martelo. Ela só precisa da verdade e da coragem de fazer o que é certo, não importa o preço. E o preço para eles foi a perda de tudo o que eles mais valorizavam: a aparência. Para mim, o ganho foi tudo o que eu sempre amei. A minha família de verdade, sem máscaras e sem medo. A preparação para o que viria a seguir foi feita com a precisão de quem conhece cada engrenagem do sistema jurídico. Durante as semanas que antecederam as primeiras audiências, minha casa em Cedar Park transformou-se em um centro de operações silencioso. Eu observava o processo com uma mistura de familiaridade e estranhamento, pois, pela primeira vez em 42 anos, eu não era a autoridade sentada no alto do tribunal.
mas a testemunha ocular que sustentava a acusação. Ver a maquinaria da justiça se mover pelo lado de fora é uma experiência que todo magistrado deveria ter. Você percebe que a justiça não é um evento único, mas um processo lento, metódico e muitas vezes doloroso. Eu passei décadas ouvindo que era formidável, justa e minuciosa. Advogados se preparavam de forma diferente quando sabiam que entrariam na minha sala, e réus costumavam endireitar a postura quando eu ocupava o meu lugar. Mas naquelas reuniões matinais na minha mesa de cozinha com o Ricardo Torres, eu era apenas uma avó tentando garantir que sua neta nunca mais sentisse o peso de uma mão agressora. O Ricardo, que lidou com casos de direito de família no meu tribunal por 20 anos, trabalhava agora de forma pro bono para garantir que cada detalhe fosse documentado. Ele sabia que a Patrícia Silveira não cairia sem lutar sujo, e a estratégia dela já estava clara: tentar invalidar o meu testemunho, alegando que eu era uma idosa ressentida e que o tapa foi uma correção educativa isolada. O que ela não esperava era a profundidade da investigação financeira que as minhas denúncias desencadearam. Eu não usei minha posição de juíza aposentada para influenciar o caso, mas usei meu conhecimento técnico para garantir que as autoridades certas recebessem as informações corretas. Como eu suspeitava, a Patrícia construiu um castelo de cartas baseado em atalhos e enganos. O Departamento de Licenças recebeu informações sobre projetos realizados sem as devidas credenciais, e a Divisão de Investigação Criminal do órgão fazendário foi alertada sobre irregularidades significativas na Silveira Interiores. Eles descobriram rendas não declaradas e deduções suspeitas que somavam mais de R$180 mil nos últimos 5 anos. Mas o golpe mais duro para a estrutura deles veio de onde eu menos queria: do meu filho, Rodrigo. Durante a análise dos registros financeiros da empresa da Patrícia, os investigadores descobriram que o Rodrigo estava desviando dinheiro da imobiliária onde trabalhava, uma empresa de desenvolvimento imobiliário de grande porte, e canalizando esses fundos através da empresa da sogra. O valor ultrapassava R$200 mil, o que transformava o caso em uma acusação de crime grave. Ele não era apenas um filho omisso. Ele tinha se tornado um criminoso financeiro para sustentar o padrão de vida que a Patrícia exigia. No dia em que o Rodrigo foi preso, em uma manhã de terça-feira, a Vanessa desabou na minha sala. Ela ainda tentava entender como o homem com quem ela se casou tinha se perdido tanto. Eu a abracei e disse que a verdade, por mais amarga que seja, é o único alicerce sobre o qual ela poderia reconstruir a vida das crianças. A Laura e o Gabriel estavam na escola, e eu fiz questão de que eles não vissem a cena. Naquele momento, eu refleti sobre o porquê de nunca ter revelado a extensão da minha carreira para a nova família do Rodrigo. Eu queria ser apenas o papai ou o vovô para eles, não a figura de autoridade que decidia destinos. Eu queria que eles me amassem pelo que eu era, não pelo título que eu carregava. Patrícia e Rodrigo me desdenharam porque mediam o valor das pessoas por metros quadrados e cargos. Eles me chamaram de ninguém, que vivia em um barraco, e eu deixei que acreditassem nisso, pois as pessoas revelam sua verdadeira face quando acham que estão lidando com alguém sem poder. O julgamento da Patrícia Silveira começou em pleno verão. Eu estava na galeria quando ela entrou no tribunal, não mais com seus terninhos de grife, mas usando o uniforme de detenta. Ela parecia 10 anos mais velha, e a arrogância habitual tinha sido substituída por uma palidez desesperada. O advogado dela, o Dr. Marcos Valente, tentou argumentar que a prisão era desnecessária dada a sua posição na comunidade, mas a promotora, uma jovem brilhante chamada Sara, não deu espaço para manobras. O momento crucial do confronto foi a reprodução do áudio que gravei naquela tarde de aniversário. A voz da Patrícia preencheu a sala, ecoando com uma clareza cortante. O som do tapa, o choro angustiado da Laura e a justificativa fria da Patrícia, dizendo que bater em uma criança era a disciplina apropriada e que a menina estava sendo selvagem. O juiz que presidia a sessão, um colega que conhecia o peso da lei, teve a expressão endurecida conforme o áudio avançava. Na gravação, também ficava clara a cumplicidade do Rodrigo, validando a agressão e dizendo que a filha merecia para aprender modos. A defesa tentou alegar emboscada e armação,
Mas, como eu disse ao advogado dela no corredor, documentar um crime enquanto ele ocorre não é armação, é dever cívico. A Patrícia foi condenada por agressão, causando danos corporais a um menor. A sentença incluiu 2 anos de liberdade vigiada, serviço comunitário obrigatório em um abrigo para vítimas de violência doméstica e, o que foi o golpe final para o seu ego, a inclusão permanente no registro de abusadores de crianças do Estado e a revogação de sua licença profissional. O Rodrigo, para evitar um julgamento ainda mais devastador, declarou-se culpado das acusações de desvio de dinheiro e lavagem de capitais. Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime fechado e a restituição integral de cada centavo roubado. A empresa Silveira Interiores foi forçada a fechar as portas e os bens da Patrícia foram apreendidos para pagar impostos atrasados e multas. Aquela mansão em Westlake Hills, que foi o cenário do tapa e da soberba deles, foi a leilão. Ao final de todo o turbilhão jurídico, a Vanessa conseguiu o divórcio e a guarda definitiva das crianças com o apoio total do Ricardo. Ela mudou o sobrenome deles de volta para Cardoso, ou Whitmore, como era no original, mas aqui seguimos com o nosso. Nós pintamos o quarto da Laura juntas, um tom suave de lavanda com estrelas que brilham no escuro no teto. Certa noite, sentadas na varanda enquanto a Laura usava o seu telescópio para encontrar Saturno, a Vanessa me perguntou se eu sabia que tudo aquilo aconteceria quando fiz a ligação do quintal. Eu respondi que a justiça é um processo, não um evento. Eu não derrubei a casa de cartas deles. Eu apenas parei de fingir que o vento não estava soprando. Patrícia e Rodrigo colheram exatamente o que plantaram durante anos de enganos e falta de caráter. Eu ajudei as autoridades a enxergarem problemas que já existiam. Nada foi fabricado. Com o tempo, a cura começou a aparecer nos pequenos detalhes. A Laura voltou a rir alto e a correr pelo quintal, sem medo de ser selvagem. O Gabriel, longe da influência da avó materna, tornou-se um menino protetor e carinhoso com a irmã, trocando o videogame pelas descobertas no jardim com o Paçoca. A Vanessa encontrou um emprego em uma organização sem fins lucrativos, onde seu trabalho é valorizado e sua dignidade respeitada. Eu recebi, meses depois, um pedido de encontro da Patrícia, que já havia cumprido parte de sua sentença e estava em liberdade vigiada. Encontramo-nos em uma cafeteria pública. Ela não tinha mais as unhas perfeitas ou as roupas caras. Parecia uma mulher comum, quebrada pela própria realidade. Ela me entregou uma carta para a Laura, um pedido de desculpas genuíno, escrito com a ajuda de terapeutas. Ela admitiu que sua convicção de superioridade a tornou cega para a própria crueldade. Eu aceitei a carta, mas disse que a decisão de lê-la pertenceria a Laura, quando ela fosse mais velha. Quanto ao Rodrigo, ele cumpre sua pena em silêncio. Suas cartas para a Vanessa costumam voltar fechadas. Ele ainda tem um longo caminho para entender que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você protege. Algumas pessoas aprendem com a dor. Outras apenas esperam que a tempestade passe para tentar reconstruir os mesmos erros. Hoje, minha casa em Cedar Park não é mais o barraco que a Patrícia desdenhava. É o porto seguro de uma família que aprendeu que o silêncio não é fraqueza e que o poder real não precisa ser gritado aos 4 ventos para ser eficaz. Naquela noite, sob o céu estrelado, eu olhei para a minha filha e minha neta, descobrindo as crateras da lua, e percebi que a verdadeira justiça não é apenas punir o culpado, mas restaurar o equilíbrio e garantir que o amor sobreviva à crueldade. A vida é feita dessas pequenas vitórias silenciosas e agora, finalmente, a paz é a nossa única regra.